Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 12 de maio de 2022. Nossos parceiros da CrowdStrike identificaram um novo framework de pós-comprometimento, o qual tem sido usado principalmente em ataques contra servidores Microsoft Exchange e aplicações baseadas no IIS. Apelidado de IceApple, o framework foi desenvolvido de forma modular, podendo conter 18 plugins que desempenham atividades de discovery, coleta de credenciais, remoção de arquivos e diretórios e extração de dados. Segundo os pesquisadores, o comportamento da ameaça se assemelha a artefatos ligados a Estado-nação. Embora a CrowdStrike não tenha detalhado o número de vítimas, segundo a empresa, desde a sua descoberta, o IceApple vem sendo observado em ataques contra empresas de diversos setores em todo o mundo. E a JFrog apresentou mais um estudo sobre pacotes maliciosos no repositório NPM. Dessa vez, os pacotes faziam referência a um único payload. Diferentemente de pesquisas anteriores, o payload instalado por esses pacotes recém-descobertos apresenta funcionalidades mais sofisticadas, atuando como backdoor e aparentando ter sido desenvolvido pelos operadores da campanha, ao invés de simplesmente ter sido baseado em ferramentas públicas. Dada a nomenclatura dos pacotes e das contas criadas para publicá-los, as quais fazem referência a grandes empresas alemãs, é provável que o malware tenha sido distribuído em ataques de dependency confusion contra a cadeia de suprimentos de grandes organizações do país. A tática de dependency confusion consiste em criar pacotes maliciosos e hospedá-los em repositórios públicos, usando nomes de pacotes privados tipicamente hospedados nos repositórios das empresas. Assim, a aplicação que depende do pacote-alvo pode se confundir, encontrando um pacote homônimo ao pacote privado que procura, porém, em um repositório público, e dependendo de como a aplicação for parametrizada, ela pode instalar esse pacote com origem externa. E pesquisadores da Proofpoint divulgaram ontem os detalhes sobre um novo Trojan de acesso remoto observado em ataques contra países na Europa. Apelidado de Nerbian Rat, a ameaça vem sendo distribuída a partir de e-mails que usam o tema da Covid-19 como mote do ataque. O Nerbian Rat foi desenvolvido em Go e adota diversos mecanismos antidetecção, dentre eles o emprego do framework Chacal, feito para tornar a atividade de debug e engenharia reversa muito difícil. Até o momento, os principais alvos da ameaça têm sido organizações na Espanha, Itália e Reino Unido. E os detalhes sobre mais uma ameaça com origem em um APT foram publicados ontem pela equipe da Cisco Talos. Denominada como ZXXZ, a ameaça é um Trojan que é instalado com o objetivo de estabelecer vigilância no computador da vítima. O ZXXZ é distribuído a partir de documentos no formato RTF ou planilhas do Excel confeccionadas para explorar vulnerabilidades antigas no Office. Segundo a Cisco, a campanha recente foi enviada a militares de alto escalão de Bangladesh. Os pesquisadores atribuíram o malware ao APT catalogado como TAPT17 ou BitterAPT, o qual foi documentado originalmente em 2020 pela Bitdefender, à época atacando alvos na China e no Paquistão. E pesquisadores da K7 Security Labs divulgaram ontem os detalhes sobre uma campanha do APT36, também conhecido como Transparent Tribe e que já foi vinculado em registros anteriores como uma operação a serviço do governo do Paquistão. A campanha teve como alvo o Instituto de Tecnologia da Índia. Ativo desde 2013, esse ator já foi observado em campanha contra organizações em mais de 30 países, agindo principalmente contra alvos governamentais e militares indianos e quase sempre distribuindo amostras do Crimson Rat. Em sua mais recente campanha, os criminosos estão distribuindo documentos do Office contendo macros maliciosas que infectam a máquina da vítima com um novo Rat, o qual possui funcionalidades como a coleta de capturas de tela, a enumeração de informações do sistema e keylogging. Por fim, a equipe da Varonis identificou uma nova técnica que pode ser usada por criminosos para a condução de ataques de engenharia social abusando de plataformas de Software as a Service, ou SaaS. Segundo o relatório publicado ontem, a técnica consiste na manipulação de Vanity URLs, um recurso que
permite ao cliente de uma plataforma de SaaS personalizar endereços web que comumente são associados a um subdomínio na plataforma. Um exemplo de uso legítimo desse recurso é a URL apple.zoom.us/webinar, que usa a marca da Apple no domínio da Zoom. Segundo os pesquisadores, em algumas plataformas de SaaS é possível inserir subdomínios arbitrários em URLs que podem ser vinculadas a conteúdo malicioso, como arquivos, pastas, landing pages, dentre outros, que estariam hospedados na plataforma. Ou seja, um atacante com uma conta na plataforma pode adicionar subdomínios que abusam das marcas de organizações conhecidas, como Google, Apple e Microsoft, por exemplo, para passar uma falsa sensação de legitimidade aos seus arquivos maliciosos. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.